Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com essa época do ano. Asma. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas respiratórios. Acabam aí acontecendo com bastante frequência nessa época do ano, por conta da temperatura, que dá uma baixada, das chuvas, essa mudança de clima e, é claro, também da fumaça, das fogueiras, dos dias de São João e dia de São Pedro e Santo Antônio também. Já já nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre nutrição e imunidade. Será que tem como a gente ajudar a nossa imunidade para essa época, nos alimentando melhor ou até mesmo com alguns certos alimentos? Já já também nós vamos saber sobre isso. E ainda hoje aqui, para a gente fechar o programa, vamos falar sobre mitos e verdades em relação ao cabelo. É algo também que vocês têm bastante dúvida e é claro que a gente atende esse pedido. Muita coisa boa como sempre e é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Com o oferecimento de Mercado das Artes 31, o Bem Assim está no ar aqui na telinha da TV Mar. Muito obrigada a você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Adoro saber que vocês estão aí nos acompanhando, tá? Através dessa tela. Então, um grande beijo. E muito, muito obrigada mesmo. E olha só, você também pode nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Tudo passando aqui na sua tela para você correr lá, buscar os nossos perfis e acompanhar a gente. Beleza? Estamos te esperando. Vamos começar nosso dia por aqui hoje, gente. Olha só, chega essa época do ano, a gente sabe que muitas pessoas acabam sofrendo com os problemas respiratórios. São aí as fumaças vindas das fogueiras. A gente também sabe que a temperatura acaba aí prejudicando um pouquinho, dando espaço para que as gripes cheguem. Então vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso e principalmente sobre asma. Quem vai conversar com a gente agora aqui no estúdio sobre esse assunto é a pediatra Rita Silva. Doutora Rita, muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Mara. Muito obrigada. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto? Isso. É uma época realmente mais propícia para esses problemas respiratórios, para quem tem, aparecer? Sim, nós estamos no inverno, passamos pelo outono. O outono e o inverno é o período do ano onde circulam os vírus respiratórios e também é o período onde há as mudanças climáticas. E para aquela pessoa que tem uma doença alérgica, uma conjuntivite alérgica, uma rinite alérgica e a asma, é o período onde mais ocorrem as crises, porque a via aérea sente a mudança climática. Falando um pouquinho especificamente sobre a asma, o que é a asma, doutora? A asma é uma doença crônica e inflamatória, ou seja, existe uma inflamação na via aérea. E como ela é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. E ela se caracteriza por crises de tosse, chiado, cansaço e falta de ar. São os principais sintomas da crise. E como é que ela vai aparecer, doutora? A asma é uma doença genética, ela não é uma doença infecciosa, ou seja, eu não transmito asma para você, eu herdo a asma geneticamente dos meus pais. Não é preciso que pai e mãe tenham asma para eu ter asma, basta ter o gene da alergia e a doença pode se manifestar em mim com algum gatilho externo. Uhum. Essa época do ano, a gente acaba vendo muito assim, já passou o Santo Antônio, já passou o dia de São João,
ainda tem São Pedro que está chegando. Nessa época do ano a gente acaba vendo muito as fogueiras, né? Tudo isso acaba sendo mais propício realmente? Sim, com certeza, porque a fogueira, a fumaça vinda das fogueiras ou dos fogos de artifício, ela funciona como um irritante da via aérea. Aquele material sofre a combustão, é formada a fumaça, essa fumaça tem partículas finas. Quando você respira, isso se deposita na sua via respiratória e desencadeia os sintomas de tosse, chiado, cansaço e falta de ar, principalmente naqueles pacientes que já têm uma doença alérgica ou que já têm algum comprometimento no pulmão. Essa fumaça vai e age como um corpo estranho. Imagine uma via aérea já inflamada e vai aquela partícula se depositar, aumenta a inflamação e desencadeia os sintomas. Apenas as crianças têm asma, doutora? Não, qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode ter asma. Normalmente a doença se manifesta na infância, mas você carrega a doença ao longo de toda a sua vida. E é importante que você faça o seu tratamento, acompanhe com o seu médico assistente para você controlar a sua doença, para não ter prejuízo na sua função do pulmão. Porque ao longo da vida, você é portador de asma, ao longo da vida, se você tem crises recorrentes, isso diminui um pouco a função do pulmão. E aí, para quem tem essa função do pulmão, né, assim, diminuída, a asma ela pode, por exemplo, chegar ao caso extremo de, enfim, ocasionar morte, falecimento? Acontece sim, a asma pode ocasionar a morte e normalmente a morte ocorre antes de chegar no hospital. O maior número de mortes, o paciente tem a crise e ele não consegue chegar ao hospital. Nossa. Isso acontece naquela pessoa que não está tratando a asma ou que está tratando de forma inadequada, que a doença não está controlada, que já há um prejuízo na função do pulmão e isso pode realmente ocorrer. Doutora, como é que é feito o diagnóstico da asma? O diagnóstico é clínico, é pelos sinais e sintomas. Na verdade, não existe um exame que diga que eu tenho asma ou diga que eu não tenho asma. Os exames complementares, eles ajudam a chegar ao diagnóstico, mas sozinho eles não fazem o diagnóstico. O diagnóstico é feito por um conjunto, sinais, sintomas e exames complementares que auxiliam. E um exame importante é a espirometria, que mede as capacidades pulmonares. Então, ela ajuda a fazer o diagnóstico da doença. E quais são os sinais e sintomas da asma? A asma se caracteriza por crises de tosse, chiado, cansaço, falta de ar. Não necessariamente esses sintomas ocorrem juntos. Eu posso ter só tosse, eu posso ter só falta de ar, eu posso ter só desconforto respiratório, mas na maioria das vezes os sintomas ocorrem simultaneamente. E em que momento assim a gente pode entender que está havendo alguma complicação ali daquela crise de asma? É o desconforto respiratório intenso. Ou às vezes você fica meio roxinho, que a gente chama de cianose, a falta de ar, a troca gasosa que é comprometida, isso é um fator de silêncio. Silêncio não é a palavra, mas eu diria assim, é um fator de alerta. Sim. Aproveitando assim, falando sobre os fatores de risco, né? Além dessa época do ano que tem ali a fumaça, essas mudanças bruscas de temperatura, tem outros fatores de risco que podem fazer com que a asma ali, ela diga, oi, estou por aqui. Os desencadeantes são variados de pessoa para pessoa. Normalmente as crises ocorrem em contato com poeira, mofo, pelo de animal, mudanças climáticas, cheiros fortes. Então, varia muito de pessoa a pessoa, mas normalmente a doença se desencadeia dessa forma. Não tem cura, né? Mas tem tratamento. Não tem cura, mas tem controle. A asma tem 2 tipos de tratamento da asma. É aquele tratamento que a gente chama profilático, que é o tratamento preventivo, onde você usa a sua bombinha diariamente, que é para diminuir a inflamação que você tem no seu sistema respiratório. E existe o tratamento quando você entra na crise, que já são outras medicações. Mas o que a gente deve evitar são as crises, porque
porque a cada crise que você tem de asma, isso deixa como se fosse uma cicatriz no seu pulmão. Sim. E ao longo da vida, você tendo crises recorrentes, vão formando novas cicatrizes e isso diminui a função pulmonar. Eu estou falando a palavra cicatriz, mas na medicina a gente chama isso de remodelamento brônquico. É o que ocorre ao longo da vida, você tendo crises recorrentes, isso altera a mucosa da sua via aérea. Quanto antes for feito esse diagnóstico, quanto antes começar esse tratamento, né? Assim, desde criança, maiores são as chances dessa doença ela ter um controle ao longo da vida? Com certeza. A doença se manifesta normalmente na infância, mas ela pode se manifestar em qualquer idade. Você pode desencadear a sua asma na vida adulta, mas uma vez que você diagnostica a doença e você trata, a sua qualidade de vida melhora. Melhora bastante, porque uma crise de asma, se é uma criança que tem uma crise de asma, o pai falta trabalho, a mãe falta trabalho, a criança falta escola, o adulto falta o trabalho por conta de uma crise de asma, é uma noite de sono que você não tem tranquila, tudo isso diminui a qualidade de vida. Então, fazendo o tratamento, você evita tudo isso e você preserva a sua função do pulmão. E como prevenir? Tem como? Não, é uma doença genética que em algum momento da vida vai desencadear, um gatilho vai ocorrer a doença. Você não previne você ter a doença, mas uma vez tendo a doença, você previne as crises. Ok. Qual que é a grande mensagem que a gente pode deixar, então, para quem está nos acompanhando sobre esse assunto? A grande mensagem é que você pode ter asma, mas você pode fazer o seu tratamento, manter a sua doença controlada, melhorar a sua qualidade de vida e não ter nenhuma limitação, mesmo sendo portador de asma. Aproveitando também a sua vinda aqui, quais que são as dicas referente à rinite alérgica e conjuntivite alérgica, né, que foram as outras doenças que você citou logo no início da entrevista? As dicas se você tem essa tríada, rinite alérgica, conjuntivite alérgica e asma, você deve tratar as 3 doenças. A sua conjuntivite alérgica você deve acompanhar com o seu oftalmologista para não ter nenhuma sequela na sua visão. A rinite alérgica deve ser controlada juntamente com a asma para você melhorar a sua qualidade de vida. Muito bem, contatos, redes sociais, quer deixar algum? Por favor, fique à vontade. O meu Instagram é drarita.silva. Nos siga lá que tem muitos vídeos interessantes. Muito obrigada, doutora Rita, mais uma vez pela sua participação. Sempre bom demais tê-la aqui compartilhando essas informações importantíssimas para todos nós. Obrigada, bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, né? Depois dessas informações importantíssimas, principalmente agora para essa época do ano, não sai daí que daqui a pouco tem mais programa bem assim. Vamos para um rápido intervalo comercial.